Aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode criar aplicativos de maneira gratuita e nesse site aqui do Google, aí Studio, para diversos tipos de atividade, para diversos tipos de ferramentas que vocês tenham ideias. Alguma atividade que você tenha alguma ideia que pode gerar um aplicativo, você pode construir aqui. Então, esse site aqui vocês vão digitar Google aí Studio e vai entrar nesse primeiro aqui. Essa é a tela, provavelmente a principal, às vezes pode ser um pouquinho diferente, aparece um botão aqui embaixo. Vocês vão clicar aqui, começar, certo? E eu já estou aqui logada, eles vão pedir para você logar na sua conta do Google para você poder acessar todas essas ferramentas que tem aqui. Inclusive aqui a gente vai fazer outras aulas, porque dá para fazer áudio, dá para fazer como podcast. Tem aqui, olha, esse aqui é o Dando Banana, que todo mundo está fazendo essas imagens mais realistas e legais aí. É aqui também que você pode criar, beleza? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Nessa aula, a gente vai vir aqui, olha, em construir, build, certo? Que aqui a gente vai construir esses aplicativos de uma maneira muito prática. Você não precisa saber com relação à estrutura, de como criar tudo isso. A gente vai criar aqui através de algo muito simples e solicitando aqui diretamente. E também, o que a gente pode fazer? Utilizar o ChatGPT ou o próprio Gemini para te orientar em como montar essa solicitação. Quando a gente cria aqui, vamos supor, o aplicativo que eu vou fazer hoje de teste é para ele me gerar através de um tema, por exemplo, um tema para estudo, que ele me gere um resumo em listas, né, em bullet point, para a gente poder estudar melhor esse tema, e que ele me gere também perguntas, por exemplo, 10 perguntas com múltiplas escolhas para a gente poder também praticar nessa questão do tema. Mas isso é só uma ideia. Então, como que eu posso pôr? Eu posso escrever aqui mesmo, tá? Aqui nessa parte, ou eu posso escrever como eu falei para vocês agora. Ou eu posso vir aqui no Gemini e pedir que ele me ajude também a fazer aqui essa solicitação de uma maneira, vamos fazer login. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o próprio Gemini ou o ChatGPT, só para que ele estruture melhor essa minha solicitação. Posso vir aqui direto no estúdio, vamos fechar essas aqui. Posso vir aqui direto onde é para fazer essa construção do aplicativo e pedir? Posso. Mas eu também posso estruturar melhor essa pergunta, esse prompt, essa solicitação. Porque tudo com relação a esses modelos de linguagem, a gente tem que entender que é como você vai solicitar. Como você está pedindo, quais são as palavras que você está utilizando, a sua ideia está clara, porque assim a IA vai entender melhor. Eu posso organizar essa minha solicitação. E para isso, nada mais fácil do que a gente usar as próprias ferramentas a nosso favor. Então, eu vou explicar aqui para o Gemini mesmo como é esse aplicativo que eu quero criar. Então, eu vou pedir, preciso que me ajude a montar um pedido de aplicativo com as informações e detalhes desse app para que eu solicite a um programa gerador de aplicativos, certo? E vou dar dois pontinhos e agora eu vou explicar qual é a minha ideia. Quero um app que me ajude a estudar determinados e temas, não, estudar temas aleatórios, temas aleatórios. Quando eu incluir um tema na barra principal, janela. Na janela principal, o aplicativo deverá gerar um breve resumo com analogias para melhor compreensão, analogias para melhor compreensão, exemplos práticos, se for o caso, vírgula. Que mais? Ele vai fazer essas analogias, exemplos práticos e também deve gerar um resumo em bullet point
um resumo com média de 2.000 caracteres, para que fique um pouco mais intenso a questão do detalhamento. E daí ele vai gerar um resumo também bullet point, e posteriormente posso também realizar um teste com 15 perguntas de múltipla escolha para a assimilação do conteúdo. Agora eu vou colocar aqui o nome do app, pode ser, não sei, vamos ser professor, meu prof, né? Ou meus estudos. O nome do app será meu estudo. Deve ser em letras grandes e branca. O fundo do app deve ser em azul. Deve ter um ícone para copiar o resumo e o bullet point. Para ficar mais fácil se eu quiser colocar em outro lugar. Eles devem aparecer em janelas diferentes, uma abaixo da outra. Enfim, vocês percebem que eu estou explicando de uma maneira muito normal e tranquila? Eu não estou colocando nenhum código aqui, mesmo porque a intenção é a gente criar sem saber desenvolver esses códigos, certo? Então, por que que eu estou usando o Gemini agora para fazer essa explicação? Porque ele vai me dar isso de uma maneira mais organizada. Ele vai organizar as minhas ideias para que quando eu venha aqui solicitar esse aplicativo, essa ideia já esteja um pouquinho mais organizada do que ele ter que organizar isso aqui. Eu prefiro fazer dessa maneira. Dá certo de fazer o que eu estou fazendo aqui? Sim. Mas aí, se não ficar legal da primeira vez, você vai ter que fazer essas alterações posteriores, certo? Então, aqui a gente vai economizar um tempo já, porque já vai algo ali mastigadinho para outra ferramenta. O interessante que eu sempre tenho aplicado no meu dia a dia e falo para as pessoas que têm contato comigo a gente tem diversas ferramentas aí disponíveis, inclusive gratuitas. O legal é você aprender a mexer com elas, porque cada uma vai te auxiliar em uma parte, uma etapa de processos. Então, você pode designar e isso é que acaba economizando seu tempo, te facilitando nas tarefas diárias, porque você sabe para quem você vai pedir. É a mesma coisa no trabalho, né? Você tem pessoas ali, fulano sabe fazer isso, ciclano sabe fazer aquilo, então você pede uma coisa para um, outra coisa para outro, e você tem essa equipe trabalhando com você. Nas ferramentas de IA é a mesma coisa. Quando você pode uma te ajudar nisso, outra te ajudar isso, você faz partes, as etapas que se complementam para você ter um resultado satisfatório lá no final. Então, lembrando que tudo isso eu sempre foco nessa tecla que é a gente tem que entender como se comunicar, como pedir, como atribuir funções. Até mesmo no chat GPT, como já tem outras aulas aqui de criação de GPTs, quem é a pessoa que você vai estar falando, como que é essa pessoa, que conhecimento que tem, beleza? Então é isso, vamos voltar aqui. Já pedi, já coloquei algumas coisas aqui, não é para ser muito cheio de função, é para me ajudar quando eu colocar um tema, ele vai fazer esse resumo que eu já delimitei aqui com 200 caracteres, 2.000 caracteres. Depois ele vai fazer esse resumo em bullet point e vai colocar isso, o ícone tem que dar para copiar, janelas diferentes. Vou colocar aqui, quero do layout seja minimalista e que lembre o estilo Apple, beleza? Aí ele já sabe que ele pode colocar alguma coisa mais discreta, enfim, é isso aí. E agora eu vou forçar um pouquinho para que ele entenda o que eu estou pedindo. Me dê essas informações de uma maneira que seja prática para a criação.
Nem precisaria por isso, mas eu gosto de reforçar quando a gente está solicitando, para relembrar o que eu estou solicitando. E venho aqui em enviar. Então, agora ele vai pensar nisso daqui que eu pedi para ele, e ele vai me organizar como seria, inclusive, olha, tanta coisa que ele já abriu. Isso aqui, quando abre, o ChatGPT também abre, mas eu acho que o Gemini abre quase que automático. O ChatGPT você também pode utilizar. Isso aqui chama Canva. Isso aqui ele abre, por quê? Porque ele está mais detalhado. É uma tela que, inclusive, olha, eu posso fazer alterações aqui direto, tá? Então, eu posso colocar aqui, eu posso colocar, mudar tamanho, ele pode ampliar só. Vamos supor que eu não gostei dessa parte, está muito curta. Eu venho aqui e ponho um tamanho maior de conteúdo, posso mudar o tom, posso fazer alterações aqui direto. Enfim, o que ele colocou então aqui, vamos voltar. Proposta do aplicativo, meu estudo, ele já colocou aqui que é esse o nome, visão geral. O que que eu falei para vocês? Eu coloquei tudo daquele jeito que está aqui, né? Olha só, olha assim, tudo seguido, sem espaço, sem separar parágrafo, nada. E o que que ele fez? Ele separou de uma maneira lógica e organizada essa minha solicitação. Então, tem a visão geral, tem a parte de visual e layout. Olha o nome do aplicativo, a aparência, a cor de fundo, estilo, fonte. Ele já falou, olha só, ele já me falou qual seria o estilo da fonte aqui. Eu pedi isso? Não, mas ele já me deu uma ideia aqui, beleza? Estrutura e funcionalidades, aqui ele vai determinar um pouquinho mais o que que eu solicitei. Olha quanta coisa, resumo em bullet point, teste de assimilação, aqui eu falei já, né? Determinei 15 perguntas, falei que era de múltipla escolha. Não lembro de ter falado que eram 4, mas ele já colocou aqui para mim. Requisitos, isso aqui eu não pedi, isso aqui é geração no resumo, testes deve ser feito através de uma API. Isso aqui eu não vou colocar, porque eu não quero vincular com a API nenhuma, beleza? Então, depois eu vou apagar lá. Aliás, vou pedir para ele já tirar aqui. Retire a menção sobre a API, porque eu não quero ter que vincular. Isso aí é um pouco mais avançado em relação a isso. Inclusive, tem uma parte da API que você tem que fazer pagamentos e tudo mais. Vamos pedir para ele tirar essa parte aqui, que isso eu não gostei. Por isso que é interessante que você faça. Ele mudou? Não, não mudou. Às vezes não muda, é verdade. Então, eu vou tirar daqui. Deixa eu ver se eu já consigo tirar aqui. API, né? Vamos tirar essa parte aqui. Ó, vê que eu falei que eu já posso tirar aqui mesmo, beleza? Então, esse aqui que é 5 vai virar 4. Né? Tudo bem. Então, agora o que eu vou fazer? Vou copiar isso aqui, tá? Já tirei esse negócio que eu não quero da API e vou copiar. Vou dar um Ctrl C, venho aqui de volta na onde a gente está, que é o Google AI Studio. É diferentes plataformas, tá, pessoal? Aqui eu tô no Gemini, que também é da Google, que é como o chat GPT. Quem já está utilizando também é um dos mais avançados atualmente, tá? Então, aqui é o Google AI Studio, ó, o site aqui em cima, beleza? E aqui é o Gemini, também da Google. Então, voltando aqui nessa parte de construção, agora o que eu vou fazer aqui? Vou colocar isso, olha. Quero desenvolver um aplicativo, um app que me auxilie nos estudos, com resumos e perguntas de temas variados. Bom, te indico informações. Isso vocês podem fazer com o que vocês tiverem em mente. Agora eu vou colar aqui, beleza? E vou enviar. O que aconteceu? Que deu. Vamos cortar de novo. Vou entrar aqui de novo em construir. Copiar de novo, que deve ter dado algum pau. Deu algum pau, tô vendo? Às vezes dá pau. Acho que ficou muito tempo parado, porque não estava aqui aparecendo, certo? Então, aqui, vamos de novo, vou colocar aqui. Quero desenvolver um app que me ajude nos estudos. Te envio detalhes. E vou dar um enviar aqui, beleza?
O que que agora ele vai fazer, esse construtor de aplicativo? Ele está pensando, ele já tem a solicitação e ele vai, dentro do, claro, de toda a capacidade que ele tem, criar uma sugestão, uma ideia desse aplicativo para a gente. A gente pode fazer alterações depois. Eu vou mostrar para vocês também como que vocês podem compartilhar, depois que você publicar, você pode compartilhar esse aplicativo. Claro que quando você compartilha, a pessoa que recebe, ela tem acesso ao código desse aplicativo. Então, ela pode fazer outro, pode modificar, pode ter a base. Você já deu a base para ela, tá bom? Quando você compartilhar, você está falando, olha, toma, já está aqui o código. Então, não é como o ChatGPT, que a gente tem os agentes e a pessoa vai usar, mas se ela quiser, ela tem que usar ali dentro. Então, aqui é toda uma informação que você, se compartilhar, você está compartilhando a base e a estrutura de como funciona o seu aplicativo. Então, se você falar, eu vou, sei lá, fazer para vender, esse aqui tem outras funções depois que a pessoa pode fazer de uma outra maneira, mas eu não vou focar nisso aqui. O que eu estou focando é para você, olha, está trabalhando ali, enquanto isso eu vou falando com vocês. O que eu vou focar aqui é que a gente pode criar ferramentas para auxiliar nas nossas tarefas diárias, seja até mesmo para criar uma história infantil, ou olha, já está terminando, seja para ajudar no trabalho, e enfim, tudo isso. Se você quiser compartilhar com outras pessoas, vamos supor que você tem um grupo de professores e criou aqui esse aplicativo. Muito legal você compartilhar com a equipe, os demais professores. Você pode criar e todo mundo vai ter acesso a poder, inclusive, fazer cada um os seus ajustes depois. Então, olha só, ficou bem clean. Eu pedi azul, ele colocou um azul até no fundo bem escuro. Não tem nada de muito legal, né, no aplicativo. Isso a gente pode mudar. Posso pedir para ele colocar aqui um brilho na letra, beleza? Insira o tema essa frase ele que já colocou. Insira um tema que deseja estudar e nós geramos o conteúdo e um teste para você. Então, aqui ele já colocou um exemplo que essas questões aqui são muito de questão de uso, né? Tem muita gente que é formada nessa parte de usabilidade de todos os aplicativos. Então, por que que tem esse exemplo? Já facilita quando a pessoa bater o olho aqui, nesse aqui, o que que ela tem que fazer. É só uma sugestão. Mas eu posso pedir para ele tirar também. E se eu não quiser que fique aqui esse exemplo, eu posso pedir para ele tirar. Vamos pedir para ele deixar aqui nesse meu estudo, vou pedir para ele deixar um brilhante atrás. Quero fazer um ajuste. No nome do app, meu estudo, deixe mais para baixo, próximo à barra de tema, e adicione um leve brilho para que seja mais visual. Então, aqui eu oriento a fazer aqui nesse cantinho você vai fazer as solicitações de alteração antes de salvar. E o que que eu falo para vocês? Que o legal é vocês fazerem pequenos ajustes pouco a pouco, porque eu já tentei fazer alguns ajustes vários, se ele mexe em coisa que não era para mexer, aí ele não volta como que estava que você tinha gostado, certo? O melhor é pouco a pouco. Por isso que é legal utilizar o Gemini aqui primeiro, para que ele já te coloque tudo o que você está pensando. Porque aí você fala, não, isso aqui eu não quero, que nem eu fiz aqui. Lembra que ele colocou a API? Então, o que eu fiz? Já tirei aqui, certo? Então, se eu ver aqui já o que ele está colocando, eu já posso fazer essas alterações e levar mastigadinho aqui, para que aqui logo de primeira já saia o mais próximo da minha ideia. Então, vamos pedir essa alteração. Todas as alterações ele vai colocar que está pensando. Você pode ver aqui o passo a passo do que ele está fazendo nessa parte, nessa janelinha aqui. Tá? Tudo aqui é o que ele está pensando. Agora ele vai fazer todo esse processamento de novo, eu pedi para colocar um pouco mais para baixo. Vamos ver se ele coloca. Enfim, depois que vocês fizerem isso, a gente vai salvar esse aplicativo. Vou testar com vocês para a gente ver. Isso aqui é uma ideia, lembrando que vocês têm que pensar o que você hoje faz, como que a gente pode pensar em aplicativo? Para facilitar alguma tarefa, para facilitar algum processo.
para facilitar algo que você já passa todo dia. Você pode, aí depende muito do nicho da área que você está. Por exemplo, eu também sou professora de educação infantil. Então, por exemplo, algo que a gente sempre iria ter necessidade de criar histórias. Eu posso criar um aplicativo para criar histórias, beleza? Então, assim, inclusive eu posso criar muito mais específico ainda. Vamos supor que eu estou trabalhando a temática do sistema solar. Eu posso criar um aplicativo que ajude a ensinar essas etapas, esse processo, como que são, quais são os planetas, enfim, tudo isso. Vocês têm que pensar na realidade de vocês, o que que vocês poderiam criar para facilitar. Gente, é de graça isso. Então, por que que eu vou fazer isso? Para facilitar, para te sobrar tempo, para você fazer outras coisas que você vai necessitar pensar. Isso aqui você pode facilitar coisas que são mais manuais, né? Coisas assim de rotina que vai te ajudar de uma certa maneira e vai te tirar algo que vai te sobrar mais tempo. Então, olha, como eu fiz uma alteração, olha aqui que aqui em cima ele já está falando que não está salvo. Aqui já aparece para eu poder salvar esse app. Posso salvar e continuar alterando? Posso. Ele não colocou o brilho, ele colocou. Bom, acho que sim. Na minha tela aqui aparece um leve brilho, realmente bem leve. E não colocou muito para baixo. Enfim, eu posso pedir de novo, mas não vou ficar perdendo tempo nisso, senão a gente vai ficar uma aula muito extensa. Posso pedir para ele colocar mais, tentar forçar um pouquinho que essa barra fique próxima aqui, certo? Então vamos fazer um teste. Eu vou colocar aqui o que que eu posso pedir? Deixa eu pensar num. Essa história da computação até que é um exemplo legal. Vamos colocar aqui a história da inteligência artificial. História da inteligência artificial e vou dar um buscar. Então, o que ele deveria fazer agora? Ele vai buscar um conteúdo sobre isso e a partir desse conteúdo ele tem que fazer. Não sei se ele vai me dar o conteúdo ou se ele já vai fazer um breve resumo, porque eu não pedi o conteúdo em si, eu não pedi links, eu pedi que ele fizesse um resumo com próximo 2.000 palavras, que ele já fez aqui, resumo detalhado. Olha só, beleza? Colocou aqui o que eu pedi, gente. Olha aqui, ó. Copiar, copiado. Olha que legal. Isso aqui eu pedi, por exemplo, eu passei o mouse. Tá vendo que já acendeu ali? Eu não pedi isso, mas ele sabe, em termos de aplicativo, que isso visualmente é muito melhor. Então, passo o mouse em cima, já sei que tá ali. Copiei, escreveu copiado. Isso também é muito útil. E quem colocou foi ele. Eu não pedi para que quando eu clicasse aparecesse o copiado. Mas a ferramenta já tá estruturada para desenvolver algo que seja útil, certo? Então, só ler o comecinho. A história da inteligência artificial é uma jornada fascinante que se inicia não com computadores, mas com um anseio humano de replicar o pensamento. Desde a antiguidade, mitos de status que ganharam vida ou autômatos mecânicos no Renascimento e coava o desejo de construir seres artificiais inteligentes. Olha que legal. Filósofos como Aristóteles, com sua lógica formal, e pensadores como Pascal. Enfim, gente, muito legal, muito legal. Olha aqui o teste de Turing, até colocou aqui. Vamos supor que eu não gostei do tom que ele escreveu isso aqui, que eu quero que seja mais simples ou para com outro tipo de estrutura de linguagem, eu também posso colocar aqui. Posso colocar, quero que o estilo de escrita seja tananã, e posso colocar um exemplo de como seria isso. Enfim, ele colocou aqui 2.000, ele deixou separado como eu pedi. Aqui é uma outra janela, é uma outra caixinha do bullet point. Bullet point é isso aqui, né? Para facilitar aqui o nosso entendimento de tudo isso, vem aqui um tananana, né? Um, dois, três, assim. Muito legal. E aqui embaixo ele colocou o iniciar teste, vê? Então, aqui tem, dentro dessa caixinha já está o resumo, aqui já tem o bullet point. Se eu não gostei, não gostei que ele colocou verde, eu não pedi para ele pôr verde. Beleza, vem aqui e pede, quero que troque a cor do botão iniciar teste. Está verde, quero laranja, quero amarelo. Tudo você pode pedir alteração aqui, tudo bem? Depois você tem que lembrar de salvar e se quiser também pode seguir com as alterações. Vamos começar o teste só para a gente fazer um teste, certo? Ver se está funcionando o aplicativo.
Vai funcionar de primeira? Pode ser que não. Por isso eu falo que eu gostei de trabalhar assim, vir aqui no Gemini ou no ChatGPT, em qualquer lugar, explicar para ele como seria esse aplicativo, como que você pode explicar esse aplicativo para um programa gerador de aplicativos. Ele vai me dar toda essa estrutura organizada, logicamente. Eu vou copiar e vou trazer para cá. Então, aqui, ó, já abriu aqui o teste. São 15 perguntas que eu pedi, olha só. O que, o que anseio humano primordial à história da inteligência... A que anseio humano primordial à história da inteligência artificial é associada menos antes do advento dos computadores. As necessidades de otimizar processos industriais, o desejo de replicar o pensamento humano, tananã, tananã, tananã. Vamos ver esse aqui e vou em próxima. Outra coisa, aqui eu não pedi para ele, por exemplo, falar se está certo ou se não está. Eu posso colocar. Quero que a cada pergunta correta se acenda uma cor azul e a cada resposta incorreta se acenda uma luz, uma cor vermelha. Quero que contabilize os acertos e os erros, entende? Então, qual pensador é acreditado, o famoso teste Turing em década, nananana. Beleza? Então, aqui a gente tem tudo isso já estruturado. Olha, outra coisa que legal. Tá vendo a barrinha aqui de contagem? Ele pôs porque ele quis. Dentro do visual, ele entendeu que isso aqui seria muito legal de acompanhar. E tá legal, porque aqui você vai ter uma barra de processo, que você já sabe aonde você está. Outra coisa, passei em cima, acendeu. Passei em cima, acendeu. Olha só que legal. Então, não é um aplicativo qualquer. E detalhe, eu gostei muito mais de como esses aplicativos são feitos aqui do que no Canva. O Canva dá para fazer? Dá, mas eu gostei mais de como está sendo feito aqui no Google AI Studio. Então, olha que legal isso de estar aqui apontando, certo? Então, gente, essa é uma ideia do que a gente pode criar. Ficou bem clean? Ficou. Lembra que eu coloquei lá para ficar como estilo Apple e tudo mais. Também posso pedir, use cores vivas e alegres, use cores do arco-íris, enfim. Ou eu quero trocar o fundo. Vamos fazer só um teste? Nem sei quanto já está de aula. Mas vamos lá. Quero fazer uma alteração. O fundo está muito escuro. Troque para um tom de azul mais claro. Tudo bem que ele está escrevendo em branco, então quando a gente... Agora eu vou mandar aqui. Ele tem o fundo azul, mas ele tem um leve esfumaciado aqui. Aqui também está mais branco do que aqui, e está mais branco do que aqui. Quando a gente pede essas alterações, eu nem falei se era na barra, na janela principal ou aqui dentro. Não sei exatamente onde ele vai fazer esse ajuste agora, porque tem azul aqui e tem no azul na janela principal do aplicativo. Outra coisa, está escrito em branco. Eu pedi para ficar mais claro. Às vezes ele tem já que entender que se ficou muito claro, essa letra seria melhor que ficasse em preto, né? A gente, para ler, né, visualmente, a gente lê melhor quando o fundo é claro e a letra é escura. Por isso, né, nas barrinhas, nos livros, a gente tem aquele fundo mais clarinho e o escrito mais, por exemplo, um preto. Do que se você colocar uma barra preta escrito em branco, dá para ler? Dá, mas visualmente é mais tranquilo você ler com uma outra cor de fundo. Nem gostei dessa cor, tava bem legal a outra, ó, vê? Fiz uma alteração que eu não gostei. Então, eu posso também pedir para ele voltar na versão anterior. Posso falar, não gostei, volte na versão anterior, certo? Então, é isso aí, gente. O que vocês têm que fazer é fazer as alterações, pedir as alterações aqui na barrinha. Vamos pedir para voltar. Não gostei. Volte na versão anterior. E vou pedir para ele voltar. Eu gostei como estava aquele azul meio cobalto, que dava para o visual tava mais clean. Então é isso. A gente também tem que pensar para facilitar. Não é para ficar perdendo tempo com isso, mas lembrando que você vai fazer isso uma vez. É um aplicativo que você pode criar para facilitar as suas tarefas. Então pensa, vou criar bem criado, bem feitinho cada etapa, para que depois eu só alimente isso e facilite o meu dia a dia. Então, vocês têm que praticar. Depois, ó, voltou, certo? Então, ele já fez. Agora, eu vou clicar aqui em salvar, certo? Então, o que eu vou mostrar agora para vocês?
Lembrando que quando a gente compartilha, a outra pessoa vai ter acesso a todo esse código. Olha, aqui é o preview, certo? E aqui é o código. Se eu venho aqui em código, isso aqui é o código de tudo isso. Para quem trabalha, estuda, entende disso, sabe que cada um tem uma função aqui de cor de fundo, de como está escrito, o que ele vai fazer quando clicar, certo? Olha só, são vários, tá aqui separadinho. Então, aqui é o preview, é como que a gente está vendo. Aqui, ó, se eu fizer assim, posso até ver melhor o aplicativo. Então, tá salvo. Onde tá salvo, eu vou vir aqui, olha, back to start, só para mostrar para vocês. Nesse aqui, né, quando abre assim, aqui tá construir. Nessa parte do construir, tem aqui, ó, seus apps. Então, aqui tem os apps. Eu já tenho outro aqui, olha, clica aqui. Quando eu clicar aqui, vai abrir de novo esse aplicativo, tá? Então, vai abrir agora, tá beleza? Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou querer fazer eu vou mostrar para vocês, essa é uma conta, certo? Esse aqui eu tô logada em uma conta. E aqui eu tô logada em outra conta, no meu Drive, para vocês verem como que a gente faz o compartilhamento. Então, eu vou vir aqui, olha, Share App, que é compartilhar esse app. Ele já tá te avisando aqui que quando você compartilhar esse app, que vai ficar visível o código, sabe? Então, você tem que entender que quando você compartilhar, a pessoa vai ter acesso a modificar. Vamos pôr esse aqui, ela não quer o fundo azul, ela vai pôr o fundo verde. Quando você compartilhar isso com ela, ela vai poder, a partir da base que você já deu, estruturada, ela vai poder fazer as modificações que ela quiser. É um meio caminho andado. Ah, eu não sei criar um app, toma. Eu tenho esse aqui, daí você faz as alterações que você quiser. Como eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que clicar aqui, ó, publicar, e daí eu venho copiar. Já copiei isso aqui. Eu vou na minha outra conta que já está logada aqui, certo? Então, eu vou dar, ó, aqui em outra, vou clicar aqui, olha. Vou dar um Enter. E aqui já aparece, porque eu já estou logada em outra conta. Essa não é a mesma conta. Aqui aparece o quê? Uma mensagem que esse aplicativo foi criado por outra pessoa, que eu vou querer usar. Ele tá como uma questão de segurança, tá? Você confia na pessoa, nesse desenvolvedor? Então, eu vou em continuar. Então, aqui abriu nessa outra conta, aqui eu estou no meu Adua Drive, tá? É outra conta, não é a mesma conta que eu criei esse aqui, é outra conta. Então, para você ver que o compartilhamento, você só abre lá, ele vai pedir para você logar na sua conta que você vai abrir. Se você mandar para alguém, para um amigo, ele vai ter que logar na conta dele. Vai aparecer essa mensagem de segurança, que é um aplicativo que foi criado por outra pessoa. E aqui, esse aplicativo já está dentro do construtor. Aqui, olha, já está dentro do construtor, certo? Então, aqui tem construir, e aqui tem os aplicativos. Como eu não salvei, ele já não ficou aqui, tá vendo? Já não ficou aqui. Então, vou abrir aqui, vou colar, é o link que foi enviado. Esse link vai me falar essa mensagem de segurança e eu vou continuar. O que que a pessoa tem que fazer de primeira instância? Ela tem que fazer uma cópia, se ela quiser salvar. Se ela ficar só aqui mudando coisa e não fazer nada, não vai salvar nada. Então, eu vou vir aqui, olha, copiar esse app. Aqui eu posso colocar qualquer um, vou colocar aqui meu estudo 2, que é como se fosse uma cópia, tá? Porque esse aqui é na minha outra conta. Então, já está salvando, já salvou. Quando eu vier aqui, ó, nessa outra conta, aqui em construção, tá aqui meus apps. Esse app que essa conta criou, eu já consegui copiar para cá, certo? Então, quando eu clicar aqui, eu vou poder fazer as modificações que eu quiser, porque eu já fiz uma cópia. É como se fosse um template. A pessoa me enviou esse template desse aplicativo e eu posso fazer as minhas alterações aqui. E não vai mudar nada nesse aplicativo aqui, que é o meu, tá bom? Então, é isso, pessoal. Essa aula de hoje é para vocês entenderem como fazer essa construção de aplicativos. Esse aqui é um aplicativo básico, mas que tem já janelas, né? Que facilita muito por causa das janelas. Mas marquem aí o perfil, vão criar o de vocês. Se construir, manda para mim, manda o print, eu vou compartilhar lá nos meus stories, porque isso incentiva outras pessoas a entrarem no canal aqui do YouTube para pôr em prática, porque essas questões de ferramentas, cada dia surge outras e outras e outras. A gente tem que também ficar um pouco tranquilo para não se estressar com tudo isso, que querendo ou não, tudo isso às vezes mexe até com o nosso emocional.
por querer fazer um monte de coisa, não vou conseguir, já apareceu outro. Tem que ir pouco a pouco, como tudo foi quando tinha PowerPoint, quando tinha. Eu sou da época do disquete. Quem aí já usava disquete? Eu tinha pilhas de disquete toda nomeada. Então, quando veio o CD, eu vou queimar meu CD, Burn, aquele Burn que tinha um aplicativo, gente. Não sei de quem é a época aí, como era eh, gravar música. Falando, nossa, eu vou conseguir gravar música nesse CD que é meu. Então, tudo são novidades, tudo a gente tem que ir passo a passo, tem que ir por etapas. E a gente consegue. Quando você aplica o seu desejo de aprender, a gente consegue. Passo a passo, não adianta querer de hoje para amanhã já saber tudo que está fazendo. Então, é pouco a pouco. As empresas agora vão começar a exigir, digamos assim, dos funcionários, é óbvio que vão. E também tem outras que já estão capacitando os funcionários, mas a gente tem que, pela gente mesmo, buscar informação, buscar conteúdo, buscar aprendizado e buscar esse estudo que é constante. O aprendizado ele tem que ser constante. Então, hoje eu não posso fazer, mas amanhã eu vou dedicar 10 minutinhos. Não fica perdendo tempo, às vezes na internet a gente gasta muito tempo com muitas coisas inúteis. Tem coisa que é para passar o tempo? Sim, mas também dedica um tempo para você aprender algo novo, tá bom? É isso que eu vou trazer aqui para vocês cada coisa que eu aprender, eu tento incorporar num vídeo, que inclusive agora os vídeos ficaram melhor, que eu aprendi a salvar numa configuração que fica muito mais nítido aqui no YouTube, que eles estavam reduzindo o vídeo, então ficava um pouquinho embaçado. Agora eu vejo que está melhor, isso é até legal, porque dá para visualizar melhor tudo aqui nas aulas. Beleza? É isso aí. Marca, testa, cria o seu, pode criar para um monte de coisa. Eu vou fazer outros. Essa aula aqui é uma, mas eu acho legal a gente fazer várias para a gente praticar. E o legal é você assistir a aula praticando. Assiste, presta atenção, assistir, aplicar, assistir, aprender e aplicar. É isso. Então, eu vou fazer outras. Querem mandar sugestão? Manda sugestão lá no meu perfil do que vocês querem ver sobre aplicativo. A gente pode criar vários aplicativos, até mesmo para dar ideias de outras para outras pessoas. Tá bom? É isso aí.